Olá a todas e todos, meu nome é Paula Vermesch, eu sou professora de História da Arte do campus de Presidente Prudente da Unesp. Este é o curso de extensão de Introdução à História da Arte que nós estamos realizando na quarentena. Espero que todos estejam dentro do possível bem. Faço um apelo hoje, porque segundo os dados do Ministério da Saúde, essa semana nós estamos entrando no pico da pandemia no Brasil. Então, eu faço um apelo a todos que estão assistindo o nosso curso que permaneçam em casa, dentro do possível. Sabemos que muitos precisam sair para trabalhar, ou enfim, atividades que são essenciais, mas quem puder ficar em casa, nós agradecemos. Estamos todos juntos na luta contra a propagação do coronavírus. E o tema da aula de hoje é um tema que está ligado à semana também que nós estamos entrando, que é a chamada Semana Santa, a semana que precede o domingo de Páscoa. E aqui eu preciso fazer uma rápida observação. Eu sempre digo aos meus alunos nos meus cursos que nós não entramos em questões de fé. Eu acredito que a tolerância religiosa é um valor que nós precisamos sempre exercer. Se você é ateu, se você é agnóstico, se você é crente, se você não é crente, sinta-se bem-vindo ao nosso curso. Tanto na aula passada quanto nessa aula, estamos falando de temas de arte cristã, porque, por séculos, os grandes mestres se debruçaram sobre esses temas, ok? Então, sem entrar em questões de fé, hoje o nosso tema são as capelas dos Passos da Paixão de Cristo, feitas pelo mestre Antônio Francisco Lisboa, que ficou conhecido como Aleijadinho, no Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, na cidade mineira de Congonhas do Campo. Vocês estão vendo aí na foto o adro, ou seja, o conjunto das escadarias e das plataformas com os 12 profetas que Aleijadinho esculpiu em pedra-sabão. Aqui outra foto. Aqui mais de perto, quando a gente entra no adro, à nossa direita está o profeta Isaías. E sobre o Santuário de Congonhas do Campo, eu posso recomendar para vocês as publicações que foram feitas pela professora Miriam Ribeiro de Oliveira, que estão disponíveis para download gratuito no site do Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, IPHAN. Se vocês forem no site do IPHAN, na aba publicações disponíveis para download, vocês vão encontrar uma monografia, ou seja, um estudo aprofundado da professora Miriam sobre o conjunto inteiro. Ela vai fazer referência à documentação da construção da igreja, dos profetas e tudo mais. Então, vocês podem conferir. Ela também faz algumas considerações sobre questões de estilo. Eu não vou entrar nessas considerações da professora Miriam neste vídeo, não é o meu propósito. Voltarei a elas depois, porque fazem referência à grande discussão sobre barroco versus rococó. Esses dois conceitos eu vou ter que fazer vídeos em separado sobre eles, ok? Mas, enfim, por agora, podem conferir informações mais detalhadas sobre o conjunto nas publicações da professora Miriam, que estão disponíveis para download. E aqui o conjunto do santuário, vocês veem na foto as capelas com as figuras dos passos da Paixão de Cristo. A Paixão de Cristo é o processo da Santa Ceia, da última ceia, até a morte de Jesus. Tradicionalmente, a partir dos evangelhos, existe uma liturgia, ou seja, ritos, cantos, músicas, que falam desses momentos que são descritos nos evangelhos, desse processo. Se vocês forem consultar o evangelho de Marcos, de Lucas, de Mateus e de João, vocês vão perceber que existem algumas diferenças entre os evangelhos. Eu vou citar dois aqui, o de Mateus e o de João, para falar um pouco sobre essas diferenças e como essas diferenças aparecem no conjunto de Aleijadinho. Esse tipo de discussão, história da arte,
está ligado ao campo da iconografia. Ícon, imagem, grafos, discurso, o discurso das imagens, ou seja, a parte da história da arte que nós estudamos como os artistas, ao longo dos séculos, transformaram os textos da Bíblia em formas plásticas. Como os textos, as palavras dos textos, se tornaram conteúdos visuais. Tá bom? Isso é um outro assunto, eu também vou fazer um vídeo mais para frente para falar sobre esse campo específico da história da arte. A história do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, eu vou fazer um breve histórico. Um colono português vindo do norte de Portugal, veio para mineração, ficou doente, alcançou uma graça. Essa devoção de Bom Jesus dos Matosinhos é muito popular em Portugal e é um Jesus da Paixão de Cristo. Ele é um Jesus flagelado, ele é um Jesus que está aqui dentro desse contexto da aula de hoje. E o minerador português, então, construiu esse complexo para pagar a promessa. Até hoje, Congonhas do Campo é um centro de peregrinação. É muito comum quando você visita o conjunto, tem gente rezando, subindo de joelhos, ou enfim, emocionados, ou porque alcançaram graças, ou porque estão ali pedindo alguma graça. À esquerda da foto tem um salão cheio de ex-votos, ou seja, de objetos dos fiéis agradecendo as graças alcançadas por intercessão do Bom Jesus. Sobre essa devoção, é interessante que em alguns lugares da biografia, a professora Miriam também fala disso, o modelo do santuário de Congonhas do Campo seria este santuário do Bom Jesus do Monte, na cidade de Braga, no norte de Portugal. Vocês vejam que também tem uma estrutura de escadaria. Essa escadaria aqui, no caso, tem figuras de pedra, que são figuras de alegorias dos sentidos, das virtudes. Mais aqui uma outra foto do santuário bracalense. A vista de Braga lá de cima. A igreja, eu acho sempre muito parecida com Nossa Senhora da Candelária do Rio de Janeiro, que já é uma igreja nova, nossa, do século XIX. Os jardins também são muito famosos do conjunto bracalense. E, novamente, voltando a Congonhas, nós sabemos que uma parte considerável dos colonos que vieram a Minas eram do norte de Portugal. E isso pode explicar a relação que existe entre Congonhas do Campo e Braga. Sobre Antônio Francisco Lisboa, existe uma discussão muito grande na biografia sobre a obra e vida do mestre. E nós temos alguns mitos em torno deste mestre. Eu vou fazer referência aqui, então, à primeira biografia do artista, que foi escrita por Rodrigo Bretas e publicada em 1858. Rodrigo Bretas fez uma pesquisa e entrevista com pessoas que conheceram o artista. E ele publicou a sua biografia 44 anos depois da morte de Aleijadinho. Ele traz o relato da nora do artista, que se chamou Joana Lopes, e que teria cuidado do artista no final de sua vida. Bretas nos fala que Aleijadinho era filho de Manuel Francisco Lisboa, um artista português que nasceu na região de Odivelas, perto de Lisboa. Manuel Francisco, na então Vila Rica, hoje Ouro Preto, montou uma oficina que ficou muito famosa, e nós temos obras de Manuel Francisco em Mariana, mas a gente cita sempre o que ele fez na Matriz de Nossa Senhora Conceição, no bairro de Antônio Dias, na própria Vila Rica, Ouro Preto. Tanto Manuel Francisco quanto Antônio Francisco, pai e filho, estão enterrados, sepultados na Matriz de Antônio Dias.
E Bretas fala que o final da vida deste homem, que é descrito como mulato, muito alegre, popular e tudo mais, foi um fim de vida de sofrimento por conta de uma doença. Ele teria ficado muito doente e deformado por conta dessa doença. Daí teríamos o apelido Aleijadinho que ele recebeu dos contemporâneos. A nora, Joana Lopes, atesta que essa doença deixou o artista muito debilitado. Também faz parte dos relatos que o artista tinha que amarrar nos pulsos os instrumentos do seu trabalho. Então, sobre a origem de Aleijadinho, sabemos pela documentação que está disponível para download pelo Arquivo Público Mineiro que Manuel Francisco casou-se com uma mulher, então Antônio Francisco é filho legítimo. Sabemos então que essa mulher era forra ou livre. Aleijadinho teria ficado solteiro, mas ele teve filhos naturais, ou seja, filhos fora do casamento, como este que casou-se com Joana Lopes, né? A nora que o cuida. E sobre a doença, já se falou, Bretas, ele deixa entender que essa doença seria a zamparina, ou seja, a sífilis, que é uma doença que acomete o sistema nervoso central. Algumas pessoas também chegaram a conjecturar a hipótese de hanseníase, lepra, a pessoa perde os extremos, né, dos dedos e por isso explicaria a necessidade de amarrar os instrumentos nos pulsos. E a última exumação que foi feita dos restos do artista chegaram a uma possibilidade de artrite reumatoide bastante severa, o que também explicaria essa atrofia dos dedos e a necessidade de amarrar os instrumentos de trabalho nos pulsos. É uma fascinação que nós temos pelo mestre, talvez nós nunca saibamos exatamente o que ele teve, mas sabemos com certeza que ele sofreu demais para fazer o conjunto de Congonhas. Isso é uma coisa, assim, unânime, não é? Aqui os profetas, mais de pertinho. Quando você sobe, então quando você chega no santuário, no conjunto do santuário tem essa ladeira de pedra, você vai seguindo em zigue-zague as cenas da Paixão de Cristo. A primeira cena é a Santa Ceia, nós falamos sobre essa iconografia criada por Leonardo da Vinci na nossa aula aqui do curso. Eu vou destacar, as figuras são feitas em tamanho natural, então você chega na capela, tem uma janelinha, vamos dizer assim, a ideia de um teatro sacro, né? Um teatro do sagrado. Até hoje é muito comum representações cênicas da Paixão de Cristo, em vários lugares, é um teatro com pessoas, enfim. Aqui são essas figuras de madeira lindamente trabalhadas. Vocês vejam a perfeição nos detalhes, nos tecidos, na anatomia. É impressionante, a gente sempre fica muito impressionado com as figuras do mestre Aleijadinho, porque elas têm essa expressão e esses olhos amendoados dos discípulos. Eu vou só voltar aqui para mostrar para vocês Judas no primeiro plano, com seu saco de dinheiro, duas pessoas que servem a mesa, a gente sabe que tinham outros alimentos, a mesa agora está vazia, mas ela estava cheia e essas coisas foram sendo roubadas ao longo do tempo. O Santuário de Congonhas do Campo, infelizmente, já sofreu muito vandalismo ao longo dos séculos, né? Então, hoje as capelas estão trancadas por isso. Na cena seguinte, a prisão de Cristo. É uma cena muito dramática, né? Sabemos pelos evangelhos que Jesus, depois da Santa Ceia, vai para o Monte das Oliveiras, ele entra em agonia e ele vai ser preso. Os discípulos, Pedro tenta reagir. Aleijadinho mostra para nós a cena que Pedro saca de uma espada e corta uma orelha de um dos soldados. Jesus aparece aqui com a orelha na mão e vai colar a orelha, né? Um milagre. Aqui,
essas cenas são bem impressionantes, assim, imaginem vocês, quem não conhece o santuário, né, em tamanho natural, você chega perto da janelinha e você se depara com a cena. No Evangelho de Mateus tem uma confusão, porque os guardas levam Jesus à presença dos sacerdotes do templo, depois a Pôncio Pilatos, que é o governador romano da província, depois volta para os sacerdotes do templo, enfim. Os sacerdotes convocam uma multidão, então se diz que um prisioneiro poderia ser libertado por conta da Páscoa. Os sacerdotes colocam na cabeça de todos que Barrabás, que era um ladrão, merecia a liberdade e não Jesus, que era inocente. Dá bastante agonia esse pedaço aí do Evangelho de São Mateus, é um pedaço que às vezes é teatralizado, né, porque a multidão grita, Pôncio Pilatos pergunta e tudo mais. E depois que Pôncio Pilatos lava as mãos, Jesus é condenado e ele é torturado. A Paixão de Cristo é a história da prisão, tortura e morte de um inocente. Percebam o caráter trágico dessa história. Tragédia, no primeiro livro da Poética de Aristóteles, é conceituada como a história de um paradoxo terrível, ou seja, de algo que não tem solução e que não tem conciliação. A prisão, tortura e morte de uma pessoa inocente é algo terrível de se assistir. Então, a flagelação, ela sempre é uma cena muito impactante. Percebam o rosto de Jesus, como ele vai mudando ao longo das cenas e como ele vai ficando cada vez mais angustiado. Também vou aqui fazer referência à anatomia. Estudo de anatomia aqui de mestre Antônio Francisco Lisboa é exímio, o joelho, os braços, os nervos, e tudo isso é madeira. Quando você chega perto de novo da janelinha, parece que não é madeira, parece que as figuras vão se mexer. Elas têm muita vida. Aqui a cena seguinte do encontro de Jesus com as mulheres ao caminho do Calvário. Ele diz: não chorem por mim, chorem por seus filhos. A grande diferença das duas narrativas, do Evangelho de Mateus e do Evangelho de João, é que o Evangelho de João narra em primeira pessoa. O autor, então, diz que ele foi até ao Calvário com o mestre. O discípulo mais jovem foi até o Calvário. E ele diz que com ele estava Maria, mãe de Jesus. Nos outros evangelhos, a presença dela não é citada. Se diz de outras mulheres que seguiam Jesus que foram com ele até o fim. Mas a presença da mãe no Evangelho de João é algo bastante forte e que dá ensejo a outras devoções, como a Nossa Senhora das Dores. A Pietà de Michelangelo, na Basílica Vaticana, faz referência a essas devoções. Aqui temos Verônica, que foi uma mulher que teria enxugado o rosto de Cristo no caminho do Calvário. E um detalhe muito terrível, assim, que a Aleijadinho coloca, que é essa criança que carrega um cravo com o qual Jesus será crucificado. Ou seja, a estupidez infantil e a maldade gratuita que esses figurantes da história sagrada, quando os artistas colocam esses figurantes, eles mostram para a gente o quanto é importante o fiel prestar atenção, porque a história sagrada se repete todos os anos. Todos os anos, quando começa a Semana Santa, a ideia é que você reflita sobre os passos da paixão e que você reflita sobre o caráter trágico dessa história. Porque aqui não há conciliação possível. O Messias foi morto, preso, torturado e executado. A cena seguinte é a da crucificação. Do conjunto, talvez a cena mais terrível, assim. Quando você chega perto da janela da capela, você vê em esforço, ou seja, desenho de anatomia em perspectiva, o corpo de Jesus
sendo pregado na cruz, parece que você está ouvindo os pregos, né? Os 2 ladrões que serão crucificados estão aqui. É interessante como o Aleijadinho faz a gente entender bem, né? Quem é o bom ladrão, quem é o mau ladrão. No Evangelho de Mateus, a narrativa é terrível porque nunca deixam Jesus em paz, né? Além de ser torturado, espancado, as pessoas ainda ficam fazendo troça dele, né? Dizendo, bom, você é o rei de Jesus, desce aí da cruz, você salvou todo mundo, não consegue se salvar. E essa estupidez a gente vê no rosto dos soldados modelados por Aleijadinho. O artista faz a gente pensar, né, quem é o bom ladrão, quem é o mau ladrão, só pelos rostos. Aqui tem uma das mulheres que acompanharam Jesus até a cruz e a ideia do conjunto das capelas é que o peregrino chega, ele reflete sobre os passos da paixão. Algumas coisas desses passos foram profetizados por aqueles que estão no adro. Então, Isaías mesmo, que está na entrada do adro, ele fala, ele profetiza que o Cordeiro de Deus será abatido, que os ossos dele serão trespassados, que as vestes dele serão sorteadas. Várias das profecias se cumpriram. Então, quando você atravessa o adro, você vê a concordância do Antigo e do Novo Testamento, e quando você entra na igreja, finalmente, do conjunto, você se depara com a hóstia, Jesus ressuscitado, o milagre que acontece a cada missa e que faz referência ao milagre da ressurreição de Jesus no domingo da Páscoa. Então, a concordância do Antigo e do Novo Testamento, a reflexão sobre os passos da paixão de Cristo, aqui são mostrados para nós através das figuras humanas. A história sagrada, para mestre Antônio Francisco Lisboa, ela ocorre no corpo dos personagens. Isso que é muito interessante. E isso é muito grandioso, é muito potente. Não é à toa que Bazin, que a professora Miriam Ribeiro de Oliveira, todos os especialistas que se debruçaram sobre o conjunto de Congonhas nos dizem que esse conjunto é uma das obras-primas da arte mundial, não só brasileira. Espero que vocês estejam gostando do curso. A gente vai se falando. Até mais!